experiência de vocês, né? Milton também, como disse, foi muito protetor nesse sentido, foi repressora, né? E isso tem a ver, talvez, com um certo interregno do romance nos anos 70 e 80 no Brasil, que você também mencionou, uma dificuldade dessa linguagem aprender o que estava acontecendo, e aí ela escapa, ela digamos, aquela efervescência do conto naquele momento, ou então ainda a grande geração de brasileiros, de Mário Soares pairando, e o Drummond, que é a poesia, né, porque era onde podia ir a expressão da linguagem, da literatura. Eu tenho umas ideias, assim, meio técnico para pensar sobre isso. O 1970, os anos 70, foi um corte cultural violento, em todos os aspectos, mas também na literatura. Você pegar todos os grandes clássicos da literatura brasileira do século XX, eles fizeram até os anos 70. Todos os grandes nomes. Mesmo o João Baldo, talvez o último grande nome, que vai dizer um pouco, mas João Baldo ainda é o escritor, o Lagoa. É um livro já de passagem, porque depois você fragmentou, você não tem mais primeiro porque o escritor brasileiro, ele que era fundamentalmente jornalista, o jornal era que acolhia o escritor brasileiro. Ele, com a diáspora que houve na Revolução e com a mudança do perfil do Brasil, aí se urbanizou, o inchaço das cidades, o crescimento das universidades federais, com a multiplicação na época militares, a universidade passou a acolher os escritores. Saiu do jornal e foi para a universidade. Ali dos anos 70 aos anos 90, é tipicamente o império do escritor-professor. Eu fui um deles, eu não estou falando mal, era um refúgio, você ia para lá. Mas isso teve consequências. Bom, também é um reflexo que se discutia teoricamente, a onda francesa, teórica francesa, o estruturalismo, e houve um encapsulamento da literatura, de produção. Isso porque a gente era meio outsider, como narradores, tinha perfil mais clássico. E houve uma inibição também, a poesia concreta inibiu muita gente. Também. Todo mundo trabalha ali de poetização. Na verdade, eu só falei de décimo signatário uma vez, o que o Coutinho fez foi trazer o formalismo russo para o Brasil. Isso já no final dos anos 50, assim como um método de discussão da eleição, exatamente isso. Foi mas houve um renascimento não só aqui no Brasil, na Europa. A França retomou fortemente assim, e teve uma grande influência. Aí caiu, subiu. Exatamente. Aí veio o pós-modernismo e tal, mas você perde aquela dimensão de conjunto, né? A literatura passa a ser. Aí o império do indivíduo, a questão da fragmentação, a poetização da linguagem. Tá? Então você pega ali os autores, que é aquela geração mais nova ali, dos anos 2000, que começa a renascer prosaico. Você começa a retomar a terra. Tem várias coisas aí. Que é pela urbanização, pela internet, né? Agora vocês, como outsiders, vocês sobreviveram a esse momento. Outsider não fala assim, esse aspas, não era bem essa ideia que ele está dizendo, tal, tinha. Mas eu digo assim, que não era meio extremo que... Mas eu digo, vocês sobreviveram a esse momento para chegar ali ao final dos anos 80, início dos anos 90 já. Exatamente. Mas vocês chegam ao final dos anos 80, início dos 90, com 40 anos já, e me parece que aferrados ao romance, né? Sobreviveram a todo esse processo. Eu queria saber se isso é uma questão inescapável para vocês. Vocês são basicamente romancistas, apesar de terem os pontos. Uma questão conhecida, se poderia usar uma palavra talvez de difícil definição, uma questão do estilo, o estilo empurra para o romance. Vocês são romancistas por estilo, de nascença? Como é que funciona isso? Nascença, não sei. Mas eu acho que há tendências, né? Eu não poderia ser. Linguagem, eu acho que é linguagem. A gente precisa de espaço. Você começou como poeta também, confessa. Não, eu sou um poeta frustrado. Eu assumo esse lado. Eu queria ser poeta, eu só lia poesia, eu lia muito mais poesia. Eu achava que
Aí depois eu comecei a pensar, publiquei, melhor não falar isso. Mas outro dia, uma professora de Santa Catarina, uma ótima crítica, aliás, a Suzana, escreveu um belo ensaio. Eu não sei como ela conseguiu escrever aquilo sobre a minha poesia. O ensaio é muito mais bonito do que o meu poema. É um ensaio que vale a pena, não o meu poema. E ela, a desgraçada, foi atrás desse livro, em 1978, que eu já tinha esquecido, e ela já me mandou o ensaio pronto. Eu digo, mas não faça isso comigo, pelo amor de Deus. E ela, vamos dizer, a minha leitura do João Cabral, do Drummond, dos poetas, do Wallace Stevens, que é um grande poeta americano, que eu li ainda Jó em Brasília, o embaixador, isso está no meu romance um pouco, os poetas franceses, e eu queria ser poeta. Aí eu percebi que a poesia é a arte mais difícil, porque ela tem que dizer muito com poucas palavras. O romance não tem espaço, perde espaço. O conto se aproxima mais do teatro, do drama, do dramático, porque ele é intenso. Mas a gente pode escrever um conto de 15 páginas. O Cortázar escreveu, e os russos escreveram 20, 25, 30. Quando eu comecei um conto que tinha 40 páginas, virou o meu primeiro romance. Mas eu comecei com um conto. Ia ser o que depois se transformou na natureza da cultura, que é um conto que está no Cidade Diário. Eu acho que o romance ele precisa de espaço, porque ele fala sobre a passagem, sobre a lenta, às vezes lenta, passagem do tempo, com alguns saltos. Mas você quer trabalhar mais o personagem, você quer falar mais sobre essas relações humanas, e o conto ele não te dá muito espaço. Você tem que ir, às vezes, direto ao assunto, com muita economia e muita intensidade. E, enfim, o Hemingway, né, que é um tipo de contista, podia ser um teatro, não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o romance exige paciência também. Aí a gente entra numa seara. E às vezes os jovens são impacientes, querem publicar logo. Eu falo para os jovens, calma, vai viver, vive, publica os contos, os poemas. O romance, ele pede, inclusive ele pede fôlego, né? Ele pede fôlego, não adianta, não tem mistério. Tem uma outra questão que da qual a gente não falou ainda muito, mas aproveitando a pergunta da plateia, que começaram a chegar aqui também as perguntas, a pessoa fala aqui no clichê da vida imita a arte, mas diz que acha que é o oposto, a opinião dela é o oposto. Pede a opinião de vocês a respeito, mas eu acho que isso está ligado a uma outra questão, que eu falei, a gente não tocou diretamente, mas talvez a Alessa tenha falar, que é a do realismo, né? Sempre tende a juntar as duas coisas. Né? Você não falou, Gustavo, da tua relação visceral com o romance? Se pudesse enquadrar mais ou menos aqui nessa ideia do realismo, da arte, da vida imita a arte, não da arte imita a vida. A representação da realidade é o elemento central do romance. Por mais absurdo, por mais louco, por mais fantástico que seja, você faz um processo de representação de organização do caos. Isso é fundamental para você como escritor. Fundamental. Para você. Estava relendo agora um livro magnífico que eu estudo do Howard Bach, Mimesis, a representação da realidade na história da literatura ocidental. E são coisas fantásticas, como cada época olhava para o cotidiano de uma determinada forma, buscava relações, buscava sistemas de representação. O realismo claro que é uma palavra gigantesca para você trabalhar dentro de Minésia, muito complicado. Né? Mas a gente sabe por intuição, inclusive, o próprio senso comum, o realista é uma observação imediata, concreta, do dia a dia, do cotidiano, de fato. E eu me percebi, romancista, de fato, com o Trapo. Eu tinha escrito todos aqueles poemas do Trapo como estudantes de letras, sabe?
gostava daquelas aulas de teoria literária, estavam fazendo modos de assassinar a poesia, fuzilamento, esse negócio. Alguém disse, por que você não publica esses coisas? São engraçados, parece aquelas coisas do Oswaldo de Trás, tal, bem mastigada e tal. Eu disse, não, vamos assinar, isso é uma brincadeira, palhaçada, senta da mesa e tal. Aí, mas daí eu tenho a ideia de surgir alguém que tivesse escrito aqueles poemas. E aí surgiu esse romance trágico. Que o velho professor, e aí Curitiba entrou objetivamente na minha literatura. Pela primeira vez eu comecei a falar no Rowan, eu perdi o medo de entrar no concreto. Eu era um leitor ainda do Borges, tinha aquelas influências, aquelas coisas meio esotéricas, fora do espaço, do tempo. E essa não é bem minha linguagem. Quando eu botei no chão, a minha literatura cresceu subitamente, assim, deu um salto de representação de comunidade. Não que eu vá ser o fotógrafo, fotografar e copiar a maneira do romance do século XIX, mas é diferente do processo. Aí de você trabalhar visões de mundo em função do certo, do mundo imediato. Isso é muito forte, tudo isso. Quer dizer, isso sobreviveu a mesmo as vanguardas todas que a gente comentava antes. Sim, isso eu não estava na bola, fui passando um livro lá. E algumas coisas que me influenciaram, para explicar a suavidade do vento, por exemplo, é o livro Traços Pós-Modernos da época. Lá de um monte de personagens que vão lá para a cidadezinha e tal. Tem ali uns certos cacuetes, uns certos sinais dos anos 90, que eu pegava meio de orelhada, não sei lá, na revisão, agora que ser uma anotação, tirei aquilo que se chama de impureza, para quem quer os policial. Então, mas esse processo de revelação para a realidade sempre foi muito forte. Que é um traço do romance como linguagem. Vai que o romance se alimenta disso. Senão é poesia, não é outra coisa. Funciona em outro processo. Você também segue essa linha porque Manaus os seus livros estão inteiros. Falou de Curitiba entrar na literatura dele, espaço geográfico, quer dizer, toda uma cultura local. E memória também, né? A gente não falou disso. Memória é um traço muito forte. Né? O romance, o seu romance em particular, né? Acho que é mais o realismo tem muito a ver com a impressão de verdade. É como se desse a impressão de algo que teria existido. Quer dizer, eu acho que é esse vamos dizer, o contrato entre o texto e o leitor. Você cria uma hipótese de existência. Que aquilo talvez tivesse existido. Porque o importante nem é, a meu ver, vamos dizer, quer dizer, é a transcendência da vida, né? Porque não é exatamente a cópia. Como os escritores realistas do século XIX, não era exatamente uma representação direta, nunca né? É mais vamos dizer, uma transcendência daquilo que você imagina, porque, apesar de tudo, apesar do realismo, o imaginário é a maior força do romance. Não há romance sem linguagem, sem a força da imaginação. E eu acho que aí que entra a memória. A memória, a partir de um certo distanciamento, ela é a imaginação. Quer dizer, a pior coisa é você se lembrar com nitidez daquilo que aconteceu. E se você se lembrar com muita nitidez, você vai apenas transcrever um fato passado. E, no entanto, quando você esquece e lembra vagamente, a frase "eu me lembro vagamente" é ótima para escrever. Porque quando você se lembra vagamente, você pode imaginar. Eu me lembro vagamente do dia do aeroporto da despedida da minha mãe. Isso faz mais de 40 anos. Se eu for escrever essa cena, eu vou inventar essa cena. Mas ela vai ter um teor de verdade, espero, que o leitor vai fazer com que o leitor ache que aquilo de fato aconteceu. É isso que é importante. É passar para o leitor essa impressão de verdade, de algo que pode ter acontecido. A pergunta que me fazem: quem é o pai do narrador Dois Irmãos? Eu não sei. Pode ser um, pode ser o outro.
Esse livro em particular teve uma história que você já contou outras vezes. O livro estava todo escrito de um certo ponto de vista e precisou ser reescrito do ponto de vista em que afinal ficou do agregado, né? O rapaz que mora na casa, não é um dos filhos, etc. Como é que você chega a esse tipo de percepção para que o livro ganhe a livro? O livro ganhe essa ambiguidade, né? Porque a ambiguidade, eu acho que faz parte do romance. Você tornar as coisas ambíguas. O Filho da Terra tem muito disso. Né? Você vai para um lado, vai para o outro. Quer dizer, a ambiguidade, como na vida, é importante para o romance. Mas nesse caso, quer dizer, eu tinha um certo pendor por um dos gêneros. Foi a leitura de um ótimo escritor, do Rabban Assar. A leitura dele, ele é contundente, ele não amacia, não quer ser bonzinho. Eu acho que o leitor, o editor, tem que ser assim mesmo. Né? Ele disse, olha, se eu fosse você, esse narrador se afastaria de vez desses irmãos. Deixa ele sozinho no fundo da casa e pronto. É uma coisa meio radical. E por não é que ele estava certo? Porque assim a ambiguidade cresce e a curiosidade do leitor e um pouco da angústia do leitor também cresce. A minha também cresceu, porque eu estava um pouco, vamos dizer, propenso a me aproximar de um deles, afetivamente. E no fundo, nenhum dos dois merece. Uma espécie de crueldade, então esse olhar de fora tem a crueldade necessária para contar isso. Mas é uma crueldade que faz parte da verdade dele também. Porque o que ele foi humilhado por ambos, no fundo, por essa família, menos pelo avô. O avô não, o avô é um homem generoso. Aliás, é a tradução do nome dele em árabe, Ali. Né? Mas pelos outros ele foi humilhado. Então, a vingança dele é a memória, é escrever a história dos outros. E no teu caso, essa operação foi extrema, né, Edson? Porque a crueldade que você precisou ter no Filho Eterno foi em relação à tua própria biografia, porque, enfim, é um livro muito autobiográfico. E a primeira vez eu enfiei a cara de escrever um livro extremamente pessoal. Era inescapável. Eu tive um livro civil, nós em 80, 20 anos depois, eu resolvi finalmente escrever sobre esse assunto. A primeira coisa que deu partida foi eu criar um personagem, ele. O pai não sou eu. E no momento que a liberdade de escritura acaba já na terceira palavra que ele escreve no papel. E essas palavras vão enfrentando um ponto de vista, uma situação que ele não pode mais escapar, não pode fazer qualquer coisa. E claro que era alguém, ali, um narrador de fora, vendo o que ele era 20 anos antes, sem propriamente deixar clara essa presença. O narrador que é ele e eu simultaneamente. Ele às vezes se aproxima muito do personagem, às vezes ele se afasta de longe, então tem uma cumplicidade. Isso, claro, surgiu intuitivamente, pela intuição. Mas é uma intuição construída em 30 anos de escrever. Cai o céu, você vai dominando. Parece que a mão já sabe o caminho antes de você pensar. Agora, a questão de memória é engraçado, porque é um livro que eu estruturei como romance. E aí diz assim, não é baseado e tal, não. Porque uma cena assim que eu acho, eu sempre cito isso aí, que é um exemplo do livro. A criança nasceu, o pai não sabe que ele tem problema ainda, e você tem que, de manhã cedo, amanhecer no dia, eu vou avisar a família. Aí ele sai dessa rampa do hospital, compra uma ficha de telefone. Eu não sei se vocês sabem, antigamente tinha umas coisas no aparelho, assim, na rua, você botava umas fichas para falar no telefone, no orelhão. Então ele vai lá pro orelhão, né? Não existe mais essa ficha. E está amanhecendo em Curitiba, chega no orelhão, tem só um fio pendurado, porque as interpretações que tinha, vai no outro orelhão do lado, fala e avisa a família que nasceu e tal. E tem todo um capítulo que ele lembra, tem uma função ali, de rememorar a infância dele na cidade, de juventude. Aí quando eu li para minha mulher aqui lá, ela disse assim, mas você tinha um telefone bem do lado da cama, você pegou o telefone e ligou para a família. Toda essa história é absolutamente inventada. Eu criei, eu não me lembrava mais se eu telefonei do lado. Ou seja, eu criei uma cena usando
ficcional do começo ao fim. E houve crítico que viu algum sentido especial, por exemplo, naquele fio pendurado no orelhão. Que para mim é um detalhe quase que naturalista, assim, um detalhe só, para ser fiel ao espaço. Assim, a incomunicabilidade, ele vai ter que avisar que ele nasceu, ele tem um fio pendurado no telefone. Ou seja, é um processo inteiro ficcional. O fato real, sim, todo o resto é uma tentativa de organização do caos que é a vida real das pessoas. Os carros vivem num abismo do instante presente. Então, essa é a questão da memória. Lembro vagamente que eu liguei para a família. Mas como é que aconteceu isso aí? Eu não sei. Tem uma outra questão na plateia, Cristão, só aproveitando o gancho que você está falando de filho eterno, a pessoa pergunta sobre a etiqueta da autoficção, que anda meio em voga, se ela incomoda essa etiqueta por causa desse erro. Olha, eu não conhecia isso aí quando eu escrevi, eu sei que era um termo que foi criado lá na França, eu estava já afastado dessa discussão, eu nem me preocupei com isso aí, porque a autoficção é uma coisa desde o Montaigne. Montaigne foi o primeiro autor de autoficção. Todos os textos dele são exatamente, você pega as confissões de Rousseau, você pega o autor que fala de si mesmo, é um clássico da história literária. Você vai encontrar em todo momento essa então, é um tipo de definição puramente composicional do livro. Tem uma discussão, tem que primeira pessoa tem que ser autoficção, é um tipo de escolar, assim, olha, se a terceira pessoa, essa coisa de terceira pessoa não é uma bobagem. Na verdade, você tem um narrador que eventualmente usa a terceira pessoa, eventualmente usa a primeira. Pode ter as duas, assim, eu faço isso, porque desde professor eu já não distingo uma da outra. Dependendo da cena, eu uso primeiro, passo para a terceira, por exemplo, sintático que se tornou uma das marcas da minha linguagem. Eu dizer que é uma definição escolar que não tem nenhuma relevância da literatura. Tem uma pergunta que acho que está relacionada aqui para você. Falamos do Dois Irmãos, essa pessoa na plateia quer saber o que há de autobiográfico no relato de um certo Oriente. Como autobiográfico é o relato do certo Oriente, em relação aos outros romances, aos Dois Irmãos especificamente? Muito pouca coisa. Primeiro que é narrado por uma mulher. Aproveita e responde junto essa daqui, então. Qual é a importância da figura feminina nas suas obras? Aí sim, enorme. Então, é narrado por uma mulher e deu trabalho. Deu trabalho porque qualquer narrador, a construção do narrador, que é fundamental para qualquer narrativa, qualquer romance, isso é um ponto central, uma questão central ao narrador, a construção desse narrador. Então, essa narradora foi difícil. Primeiro, não gostaria de falar uma sensibilidade feminina, porque também a gente vai cair não pode cair numa xaropada aí que não convém. Mas, enfim, era um olhar feminino, de qualquer modo. É um olhar feminino escrevendo sobre o passado para o irmão dela que mora em Barcelona. Então, vamos dizer que foi o romance mais construído. E é curioso, porque foi o primeiro romance e o mais, vamos dizer, desligado da minha vida, vamos dizer, da minha experiência direta. Vamos dizer assim. Tanto que a minha família, alguns parentes acharam absurdo, porque não se viram no romance. Ninguém se reconheceu no romance. Lá os turcos lá de Manaus, os baleiros, a turcaiada diga, mas eu, minha tia, você está fora, meu. Para personagem você não serve, porque é sempre uma construção, né? Então há essa. Não, a pessoa pensa, eu sou uma personagem. As pessoas têm a pretensão, dentro da família, tem a pretensão de se tornar um personagem. O que é uma pretensão, porque a personagem. Aí a gente teria que fazer outra mesa redonda para falar sobre personagem. Porque é uma construção muito difícil, depende de muita leitura, de muita observação, daquilo que você quer como personagem, da sua personagem. Então,
o que mais se aproxima da minha biografia, da minha vida, é o Cinza do Norte. Vamos dizer, é uma história de uma amizade e de uma impossibilidade também. Com exceção desse novo romance. Esse novo é mais autobiográfico ainda. Esse novo é mais autobiográfico, mas também me engana muito, porque ele é narrado por um paulista e o outro já é do Amazonas. E aí houve uma confusão total. Eu estou me sentindo meio... eu acho que eu tenho que fazer análise de novo. Porque as coisas estão começando a ficar mais complicadas, porque eu já estou me colocando no lugar do outro, o outro... há um espelhamento meio perigoso aí, que eu não sei o que vai dar isso. Mas isso eu acho que é importante, você conseguir sair da sua pele. Se você não construir um narrador, um mundo paralelo, você não escreve um romance. Por isso que eu não sei o que é autoficção, porque você tem que construir um narrador. O narrador, ele trabalha com outro, um microcosmo que não é a sua vida, não é esse telefonema que ele escreveu. É claro que é melhor que não ter sido lá do lado da cama, é melhor, porque ele está inventando uma coisa diferente da vida dele. Tem uma pessoa que é das poucas que assinaram, a Viviane, que quer saber como que a vida de leitor influenciou no processo criativo de vocês e tudo, mas isso você acho que já falaram aqui, certo medida. Mas ela pergunta especificamente para você, explorar um pouquinho mais aqui, sobre as suas experiências com tradução, se isso te ajudou no processo autoral. Viviane tradutora, está aí? Não, a tradução foi importante, porque eu tenho fixação por alguns escritores. Eu acho que o Cristóvão também, eu acho que todo leitor tem algumas fixações. Quando eu li Flaubert na minha juventude, virou uma fixação aquilo ali. E eu só, de fato, vamos dizer, não que eu tenha entendido, mas que eu entendi o estilo dele, a complexidade da frase de Flaubert, que é aparentemente simples, quando eu traduzi. Eu só consegui, vamos dizer, entender aquele estilo, aquele esforço de estilo, quando eu traduzi com esse meu amigo Os Três Pontos. Foi publicado pela COSAC, mas a COSAC fechou, vai ser republicado pela editora 34. Então, tradução sua do Samuel Titano. Samuel Titano, que fez uma tese sobre os Três Contos. Quer dizer, algum escritor, quando você traduz, o que acontece? Você entra naquele mundo. Você tem que saber, vamos dizer, do ponto de vista histórico, o que representa. Quer dizer, você lê o Flaubert e não conhecer nada sobre a Revolução de 1848, sobre as revoltas do século XIX, você não vai entender tudo. Você tem que entender um pouco da história francesa naquele momento, no século XIX. E a tradução do Flaubert me levou a isso. Como a tradução dos outros, do Marcel Schwab, enfim, dos escritores ingleses, do Edward Said, me levaram ao conhecimento não só da língua, mas de um contexto histórico específico. Agora, é o diabo. Ele é difícil traduzir. Porque também não é uma relação de fidelidade. A pior tradução é aquela palavra por palavra, que os franceses chamam de mot a mot. Essa não dá certo. Então, como você traduzir, quer dizer, inventar uma nova frase, mantendo a fidelidade ao original? Esse é o desafio. Como ser o outro sendo o mesmo, vamos dizer assim. Só voltando para a análise. Às vezes eu acho pertinente voltar à análise, né? Mas quando eu parar de escrever, eu volto à análise. Eu tenho medo, porque se a gente é curado, vai ser meio quente. Cristóvão, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode direcionar para você. Você tem um filho eterno, teve
mais de uma dezena de traduções, teve uma recepção surpreendente, quer dizer, não teve uma recepção tão boa na Itália, e quando sai o professor recentemente na Itália, tem uma recepção surpreendente, em outros lugares, o Filho Eterno teve ótima recepção. Tá? Uma pergunta aqui exatamente sobre isso. Na verdade, um pouco pessimista a pergunta. Por que é que a literatura de língua portuguesa e a literatura brasileira, em especial, não tem penetração no mundo? Você tem feito alguns eventos aí fora, alguns livros traduzidos recentemente, poderia tentar fazer uma análise. Isso é uma das coisas, quando eu comecei a ser traduzido, não sei se você não viu, mas a gente começa a perceber que o Brasil realmente não existe literário, não existe código literário brasileiro que seja, ou seja, uma procura sistemática da nossa produção. Eu acho que Portugal é muito mais traduzido, muito mais reconhecido fora do que o Brasil. As traduções são muito erráticas, acidentais, né? E algumas surpresas, e em função, às vezes, das coisas mais aleatórias. Não é que haja assim, uma pesquisa permanente da agência literária, vai na produção, na resolvendo. Melhorou bastante, mas depois dos últimos 20 anos, algumas iniciativas da Biblioteca Nacional, etc. Deu um pouco mais de visibilidade, mas ainda é uma presença muito acidental. Mas pegando pelo outro lado, o que leva a uma exceção como professor, que tem uma segunda tiragem O professor me surpreendeu, porque o Filho Eterno, está certo, o Filho Eterno foi um grande sucesso. O Brasil ganhou outros prêmios e tal, chamou a atenção. Por isso, os agentes começaram a ter traduções lá fora, ganhou um prêmio na França, depois entrou naquela lista de finalistas do Impacto do Rio, que foi em inglês, que daí deu um salto, porque você entrou na língua inglesa, que é o mais difícil, a grande barreira, né? Entrar na língua inglesa, aí você passa a ser conhecido muito todo, segura. E o professor, que é um livro muito específico, tem muito a ver com a história brasileira, eu considero o melhor romance, gosto muito do professor. Na Itália teve uma recepção, aliás, saiu 2 meses, eu tive mais crítica lá sobre o livro, mais aprofundada do que no Brasil. Tá? Aliás, eles traduziram. Eles gostam de títulos longos, então é lá caduta da consonante intervocálica. A queda das consoantes intervocálicas, que é o tema do professor, né? Eles traduziram nesse tipo. E o livro pegou na veia lá, por alguma razão, foi um grande sucesso. Mas é acidental, realmente. O Filho Eterno, quando saiu lá, que saiu o título de Bambino Presente. Aí eles puseram na capa uma criança tal, uma ser realista, uma frase assim, espetacular, não sei o quê. O livro caiu na área de psicologia, ele não foi, saiu uma resenha. Não tem nada sobre o Filho Eterno na Itália. Ele desapareceu, ele entrou no capítulo da prateleira de psicologia, de síndrome de Down, de um erro brutal de exploração. Foi a primeira tradução que surgiu. Você aceita qualquer coisa? Não, tudo bem, vamos sair lá fora, no espaço. E já começou a A gente está com o tempo praticamente esgotado, me desculpe, a gente começou a pergunta aqui, vou tentar contemplar mais duas, juntando algumas. Eu acho que essa é interessante pela atualidade e tem um pouco a ver com o que você estava falando agora, que é o tipo de recepção que a obra original, o romance Filho Eterno, vai ter em outros lugares, em outras línguas, ou quando vertido para outras linguagens. Porque a pessoa pergunta aqui a respeito das adaptações para o audiovisual, de vocês dois. Então, expectativa você tem em relação ao filme Filho Eterno, que estreia, tem uma pré-estreia agora, dia 19 já? A pré-estreia dia 19 na Bahia e dia 1º de dezembro sai comercialmente. E o Milton tem a estreia da minissérie Dois Irmãos em janeiro. Se tivesse que Você comentar, muito fez a questão de eu sou muito cuca fresca com adaptação. Não me meto, não faço roteiro, nem nada, dentro dos direitos, e eu acho que o filme é obra do diretor. Eu tive já 2 adaptações curta-metragem, agora eu gostei do filme, um filme uma boa adaptação, um filme segura dele, gostei muito do ator Marcos Veras. O filme é outra coisa, eles criaram a personagem da mãe, que no livro é quase ausente, eles criaram, deram é um livro muito difícil para cinema, porque ele é mais reflexivo que narrativo. A narrativa é quase desgarçada. E o filme precisa mostrar, o filme é narrativo. Mas é obra do Paul McGee, quer dizer, é um trabalho que o diretor faz feito. Mesma coisa do teatro, ainda mais de adaptação, o Passo, que fez do Filho Eterno, agora tem um
Herói está fazendo em São Paulo, o professor, eu só vou assistir. Não sei se também da mesma forma. O Dalton Trevisan, por exemplo, não admite que troque uma vírgula de texto dele. Se for adaptado, tem que ser exatamente o que está no ponto de ir para o filme ou para o teatro. Tem essa relação visceral. Eu não sinto ciúme dos livros, do romance. Acho que as adaptações, já saiu o Alvo do Eldorado, o filme, saiu História de Quadrinhos, agora em janeiro a Globo estreia a minissérie. Considerando que essa minissérie está nas mãos do diretor do Laboratório Taifa, né? Do Ladrão na Saga, é um filme que marcou a época no Brasil, e de um autor que é uma referência. Eu acho que o Luiz Fernando, o trabalho dele foi incrível. Eu vi o primeiro episódio e é uma coisa deslumbrante. E a diferença entre uma minissérie na Globo e o filme é uma diferença mais ou menos de 30 milhões de espectadores. Uma loucura. Quer dizer, a minissérie como será no horário razoável, de 10 da noite ou 10 e meia, não vai ser muito tarde, a expectativa é que eu não nem estou preparado para isso. Quer dizer, 20, 30 milhões de pessoas ou mais. Então, agora eu li o roteiro, esse eu li. O roteiro é muito bom, foi feito pela Maria Camargo, uma amiga ela levou 8 anos para escrever o roteiro de 550 páginas, e segue o livro assim com muita fidelidade. Eu acho que vai emocionar muita gente. Se eu não tivesse essa pele de Sucuriju lá no Amazonas, eu teria ficado muito emocionado. Mas quem viu, quem estava do meu lado, acho que gostou. Eu não me emocionei muito porque o pai que aparece no filme é um verdadeiro canalha. Eu não identifiquei muito assim. É um canalha. O pai é reforçado esse lado canalha do personagem. Mas ele não é. Não. Ele tem uma outra história. O senhor me brincasse, não, você não era aquele cara, não, de jeito nenhum, meu Deus. É claro, exatamente, é uma obra de direção, quer dizer, o diretor de cinema ele faz uma obra que vai marcar. Agora, a minissérie vai ser sensacional. Eu sempre tenho esperança que tem editoras aí. Olha, o filme vem de livro, viu? Bom, a gente está no tempo bem esgotado aqui. Vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que toma talvez a primeira ideia do nosso bate-papo da vitalidade permanente do romance, mas por um viés um pouco polêmico. Teve outras perguntas aqui no sentido da divulgação, da leitura, o Brasil é um país sem leitores, o que fazer para... Enfim, de novo, desculpas por não poder contemplar todas, mas essa pessoa aqui diz que tem a impressão que as pessoas que não leem literatura tendem a ouvir um mundo em preto e branco. Diz que vê jovens intelectuais, pessoas